Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus, amém. Vamos fazer o seguinte, vamos a partir do versículo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, até o versículo 5. Versículo 1, capítulo 5 do livro de Romanos, versículo 1 até o versículo 5. Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus para que nessa noite a gente possa trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos e a igreja possa se alimentar com aquilo que é da vontade soberana do Pai. Amém? Feche os nossos olhos em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, meu Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai querido, porque com certeza, em mais uma noite na qual o Senhor está presente no nosso meio, o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida e o Senhor há de fazer mais ainda, nos orientando, nos dirigindo, nos capacitando com a Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque com certeza o Senhor nos trouxe à Sua casa com o propósito de aperfeiçoar a nossa vida espiritual, de amadurecer a nossa vida espiritual, de fortalecer a nossa vida espiritual. Muito obrigado, meu Senhor, porque com certeza nessa noite o Teu Espírito Santo trará para nós aquilo que melhor você tem, meu Senhor amado, para as nossas vidas, que é a Sua palavra, palavra de vida, palavra de transformação, palavra de restauração, palavra de cura. Pedimos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, cada coração nesta noite esteja propício a receber a Sua palavra, como solo fértil, para receber a palavra de vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, meu Deus amado, pedimos ao Senhor todo ouvido, Senhor, meu Deus amado, que quem está contaminado possa ser descontaminado agora. Todo coração entristecido, magoado, ferido, meu Pai, angustiado, vai tirando toda enfermidade do coração, vai tirando toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade, vai lançando por terra, meu Pai. Que cada coração esteja saudável para receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que cada vida, meu Pai amado, esteja nesse momento proposta a receber a Tua palavra, meu Pai amado, para crescer e se desenvolver. Nós te louvamos por tudo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus, louvando e glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, eu estava esses dias observando a apreensão dos últimos dias, nos quais as pessoas atentam para a dificuldade de se permanecer no Evangelho. Algum tempo atrás, eu estive conversando com algumas pessoas por esses dias, que algum tempo atrás não existia essa questão da mídia televisiva tão acentuada de tirar do foco o propósito do crente, de as pessoas estarem na casa de Deus. Mas hoje a gente sabe, a gente tem certeza que muita gente, não é de segredo de ninguém, que muita gente deixa muitas vezes de estar na casa de Deus e fica de frente para uma televisão assistindo um sei lá o que,
até quando não sei, para que também a gente não sabe, mas que o inimigo ele tem trabalhado grandemente para que isso aconteça, para que as pessoas descansem em berço esplêndido, né? Descansem em berço esplêndido. Na verdade, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é para muita gente ainda o remédio amargo, e que eles não entendem que esse remédio amargo, ele mais adiante, ele vai ter um sabor de mel. Mas, a princípio, para a transformação, para a mudança, para a cura, para a ajuda, né? Para direcionamento, para a correção, para a firmeza espiritual, o remédio não pode ser simplesmente como se diz, o chá com açúcar, né? Tem que ser o chá sem açúcar, de repente pode ser o alumã, né? De repente pode ser o bolo, e cada um mais amargo do que o outro, mas que faz um efeito, né, maravilhoso, melhor do que o omeprazol, né? E a gente sabe muito bem que porventura as pessoas também, muitas vezes deixam de estar dentro de um culto de doutrina por causa do remédio amargo, mas não perdem a oportunidade de estar no remédio que é erva cidreira com açúcarzinho melhoradozinho, né? Que é o toma lá, né? O de cacau, né? O culto da bênção, né? O culto da prosperidade, o culto da vitória, né? O culto do conforto, do consolo, né? E de repente a pessoa muitas vezes imagina que isso vai fortalecer, que isso vai ajudar. Alegra, mas não sustenta. Eu costumo até dizer para algumas pessoas que existem alguns alimentos que a gente chega a sorrir quando a gente vê que vai sair aquele alimento, mas não são alimentos que sustentam, né? E muitas vezes são alguns alimentos até que trazem enfermidades e não sustentam. E alguns alimentos que sustentam, às vezes a pessoa não gosta muito não, feijão com arroz, né? Um bife de fígado, uma coisa assim, o pessoal não é meio muito chegado, mas o médico até recomenda feijão, fígado, né? Que é salutar, é ferro, né? Mas muita gente não gosta. Na verdade, tudo que é verdadeiramente aprazível, tudo que é verdadeiramente salutar, muitas vezes tem um quê de renúncia da parte do ser humano. Até pelo fato de que aquilo que é aprazível, que é salutar, muitas vezes realmente passa a não ter um sabor, não sei porquê, passa a não ter um sabor. Você come feijão a semana inteira, de repente diz, rapaz, seria bom se tivesse um negócio maquiapado, uma coisa assim, uma coisa diferente, né? Mas o feijão é excelente. Se a gente for ver na Bíblia Sagrada, o maná que vinha da parte de Deus, estava vindo da parte de Deus todo dia, tudo direitinho. O pessoal terminou não gostando muito, começou a enjeitar o maná. E aí o que acontece? O pessoal começou a se lembrar, né, dos deleites lá do Egito, né? Do tempero do Egito, da comida do Egito. Isso por quê? Porque dava um gosto diferente, né? Dava um gosto diferente. E a palavra de Deus às vezes não dá um gosto diferente. Às vezes desperta a gente alguma coisa que a gente fica como se fosse remoendo dentro, né? Eu não sei se vocês já viram os carros antigos que ligavam a manivela. Quem já viu o carro que ligava a manivela? O carro ligava a manivela, pegava, conectava a manivela na frente do carro e ficava assim, ó. Daqui a pouco pegava, aí tirava a manivela, o carro funcionava, aí andava. Mas botava, encaixava a manivela ali na frente, girava para poder funcionar. E o motor funcionava direitinho, mas tinha que botar a manivela, né, para poder funcionar. Então estava ali dentro, remoendo ali dentro, né? Remoendo ali dentro para poder funcionar. Eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus ela vai remoer dentro do nosso interior e vai fazer funcionar.
vai fazer que seja com manivela, mas vai fazer, eu vou gostar, eu vou aceitar, eu vou receber, você vai receber. Por quê? Porque quando ela chegar no nosso interior, entendeu? E ela começar a botar para funcionar o nosso interior, a gente vai ver que a gente vai andar bem, a gente vai respirar bem, a gente vai falar bem, a gente vai se conduzir bem, a gente vai responder bem, a gente vai olhar de uma forma ideal, né? A gente vai subsistir diante das circunstâncias de uma forma correta. Isso por quê? Porque a palavra de Deus vai remoer no nosso interior, vai revolver o nosso interior de forma que a gente venha a pegar na manivela. E aí, de repente, a gente pode ver, dentro do contexto da palavra de Deus, que ele diz aqui, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Primeiro, a gente tem muito a agradecer a Deus, porque para nós sermos justificados, teve que haver um julgamento, não é isso? Só se é justificado depois que há um julgamento, tá? Só se é justificado, uma pessoa só passa a ser justificada se houver um julgamento. Se não houver um julgamento, a pessoa ainda vai ser ainda julgada. Nós fomos julgados. A Bíblia Sagrada diz que Deus julgou improcedente todos nós. Ele diz, todos pecaram. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Aí o que acontece? Estabelece-se um julgamento para que esses que pecaram, né, tenham o direito à salvação. E aí o Pai, olhando que todos pecaram, não via ninguém que pudesse justificar a esses que pecaram. E aí o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se apresenta e o Pai o envia por amor a todos esses que pecaram, todos nós que pecamos. E dentro desse propósito, o seu Filho vem, se faz carne, habita entre nós, e ele é julgado em nosso lugar. Ele é condenado porque nós, por causa dos nossos delitos e pecados, por nós termos nascido do pecado de Adão, nós temos merecimento da morte eterna. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus foi, se entregou por nossas vidas, nós temos direito à salvação. Por quê? Porque Ele nos justificou. Ele se condenou, nos justificando. E aí o que acontece? A Bíblia Sagrada diz assim: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós fomos justificados por Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque antes nós estávamos em litígio. Se nós estávamos todos em pecado e litígio contra Deus, certo? Em pecado e em litígio contra Deus. E aí o apóstolo diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. Firmes na graça. O que significa firmes na graça? Firmes em Cristo, porque Cristo é a graça de Deus revelada, certo? Cristo é a graça de Deus revelada. E por essa graça, ou seja, por Cristo, nós fomos salvos. Então, nós estamos firmes nesta graça, ou seja, nós estamos firmes em Cristo, né? Se lembra daquele hino firme, né? Firme nas promessas do meu Salvador. É interessante que quando nós estamos firmes em Cristo, nós estamos firmes nas suas promessas. E as promessas de Cristo para a nossa vida é que Ele estaria conosco a partir do momento que nós fizéssemos a vontade do Pai. A partir do momento que a gente faz a vontade do Pai, o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus Cristo estando conosco, nós estamos o quê? Firmes. Nós estamos firmes. E aí ele vem e diz assim, fé a esta graça, nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança
da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uma coisa importante, que a única forma de nos gloriarmos na tribulação é se nós estivermos perseverando em Cristo, perseverando na palavra, perseverando na graça, perseverando na fé. A única forma de nós conseguirmos nos gloriarmos na tribulação é nós nos perseverarmos nas promessas de Cristo Jesus. E aí o que acontece? Eu não sei se os irmãos já observaram que dentro do contexto da palavra de Deus, a perseverança é algo marcante dentro do povo de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam. A Bíblia Sagrada, ela traz alguns contextos de perseverança, que é como quem diz assim, se a gente for bem observar, a perseverança dentro do propósito divino é a única coisa que faz com que nós cheguemos aos céus. Vamos supor, um corredor larga para fazer uma corrida de 5 km. Ele sai correndo, botando o fato para fora, né? Nos 100, 200 metros, 300 metros, 1 km, 2 km, 3 km. Quando chegar no terceiro quilômetro, ele se cansa. Ele conseguiu chegar? Ele conseguiu chegar, gente? São 5 km. No terceiro ele parou. Ele conseguiu chegar? Não. Adiantou ele correr? Não adiantou ele correr. Aí tem o outro que ele vai fazer a mesma corrida, mas que ele não consegue sair, como diz outro, botando os fatos para fora, né? Ele não consegue sair assim. Ele sai cadenciado. E ele sai sabendo que a jornada é de 5 quilômetros. Ele sai sabendo que ele vai cansar, mas que ele precisa chegar. Ele sai sabendo que vai ter obstáculos, mas ele precisa chegar. Ele sai sabendo que vai ter barreiras, mas ele precisa chegar. Ele sai sabendo que vai ter outras pessoas que estão com ele, que querem chegar. E se nós observarmos dentro do contexto espiritual, nós, como servos de Deus, saímos numa caminhada a partir do momento que nós aceitamos Jesus, e tem um monte de gente aí correndo na frente, irmão, desesperado, todo bonito na fita, e você está ali sofrendo e está respirando. Mas eu vou chegar. Mas eu vou chegar. E tem alguém que você já viu que está passando, está voltando de ambulância. Tem alguém que você já viu que já parou e falou assim: olha, eu duvido que eu volte mais para esse lugar que vocês estão indo. E aí você vai dizer: mas eu vou chegar, porque o Senhor é comigo, eu vou perseverar. Às vezes, dentro desse contexto de ficar firme, de perseverar, a gente muitas vezes, olha só, a gente muitas vezes esquece até da nossa dor. A gente muitas vezes não olha nem para o tamanho. Você sabia disso, irmão? Que você já fez sacrifício. Você já fez um sacrifício. Que depois alguém pergunta: rapaz, e se alguém perguntasse a você faz de novo? Rapaz, você não, mas que eu fiz. Você se lembra de algum sacrifício? Você, rapaz, eu fiz esse. Rapaz, mas isso é coisa de torto, né? Mas eu fiz. Eu fiz. Por quê? Porque você está numa caminhada que tem hora que você vai ter que fazer um esforço a mais. Você vai ter que fazer um sacrifício a mais. Você vai ter que renunciar de uma forma mais veemente. Quando muitas vezes alguém aí fora desistiu, por quê? Porque não quis renunciar, porque não quis fazer esse sacrifício a mais que você fez, que hoje você, rapaz, eu não sei não, mas eu fiz. Não quis fazer esse sacrifício,
Para dizer que nada, isso é coisa de sacrifício tolo. Entendeu? E o que acontece? Essas pessoas muitas vezes olham para mim e para você como quem diz assim, ah, como é que você consegue? Como é que você consegue? Não, é para você olhar lá para o fim. Você não tem que olhar os 300, 400, 500, 600 metros, você tem que olhar o final. Você tem que estar na esperança da glória de Deus. Está aqui, na esperança da glória de Deus. Aleluia, glória. E essa esperança da glória de Deus é que nos alegra, nos motiva em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à perseguição. E aí a gente vai ver dentro da Bíblia Sagrada algumas situações que às vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, eu acho que eu já passei mais ou menos por isso. Por exemplo, se a gente vê alguém observar, na luta de Jacó com o anjo, no qual o anjo esperando que Jacó soltasse, ele de forma alguma. De forma alguma eu vou soltar. Só depois que receber a minha bênção. Mas por quê? Porque muitas vezes o que acontece? A gente se fragiliza diante da resistência. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Eu cheguei aqui, aí ela estava sentada ali, irmão, eu vou orar. Sabe o que acontece? Às vezes você vê uma resistência e você se entristece. Às vezes você vê alguma coisa que não condiz com aquilo que você tinha vontade, aí você recua, você volta, desisto. Na verdade, quando o anjo estava lutando com Jacó estava sentindo as duras penas de estar ali lutando. Mas ele falou, não, a ponto dele sair, o quê? Defraudado na sua perna. A ponto dele sair manco. Mas ele falou, de forma nenhuma eu vou te largar. Só depois que tu me der a minha bênção. Existe certo tipo de perseverança que você sai machucado. Ei, existe certo tipo de perseverança que você sai machucado, machucada. Mas você tem que saber que você sai machucado, mas você sai com a sua Glória a Deus, aleluia. O fato do anjo deixar Jacó machucado não quer dizer que muitas vezes a gente seja machucado pelo anjo. A gente é machucado muitas vezes por alguém que a gente gosta. A gente é machucado por alguém que a gente tem confiança, por alguém que está próximo. E muitas vezes, para que a gente... Olha, o inimigo é tão astuto, que é o momento que ele aproveita para a gente deixar de perseverar. Por quê? Porque você está sendo machucado por alguém que era para te ajudar a perseverar. Olha só, era para te ajudar a perseverar e alguém te machuca. Se alguém que era para me ajudar a perseverar, então vou largar, vou ficar com a toalha, chutar o balde, estou fora. A gente vê isso muitas vezes, no caso de família, né? Que isso acontece muito em família. Que quando não há acordo dentro da família, aí a primeira coisa é que alguém que se sente machucado diz o quê? Tô fora. Quando na verdade ele tem que perseverar, é família. Ele tem que continuar, ele não pode abandonar. Se você estiver machucado e você estiver fora, você está machucado 2 vezes. Um porque você se machucou, outro porque você sai da família. Você quer ver? O filho pródigo. A Bíblia Sagrada mostra uma situação da qual a gente compreende que havia um certo tipo de relacionamento meio insatisfatório entre os 2 irmãos. Não obstante, quando o filho que estava em casa chegou para o pai, esse seu filho, ele não fala assim, meu irmão, não é assim? Esse seu filho já mostra que não havia um bom relacionamento. Então, quando acontece isso, e alguém fala assim, ó, estou fora, me dá a minha parte,
Alguém sempre fala, não, filho pródigo, filho gastador, filho não sei o quê. Mas a gente observa que dentro de casa tinha alguma coisa que não condizia com o relacionamento. Mas não era para ele estar fora. Não era para ele estar fora, era para ele persistir. Aleluia. Era para ele perseverar. A tendência é o mal chegar. A tendência é o mal chegar se não perseverar. E aí o que acontece? Ele vai e sai. Na verdade, quando a Bíblia fala que ele gastou o seu dinheiro numa terra muito longínqua, se a gente observar duas situações dentro da Bíblia, a gente vai ver o seguinte: numa terra muito longínqua, ele não queria nem estar perto da casa dele. Nem perto da casa dele ele queria estar. Se lembra que eu falei outro dia sobre uma situação que às vezes você está falando com alguém e você percebe. Eu estava ministrando uma certa feita, eu falando, irmãos, já pensou? Dentro de vocês aqui, um bando de homens, assim, de uns 40 homens. Dentro, no nosso meio aqui, pensou alguém chegando assim, rapaz, um dia eu estava dentro do ônibus pedindo para o ônibus quebrar para eu não chegar em casa, para não ter problema dentro de casa. Aí eu falando, daqui a pouco eu vi a lágrima descer no olho de alguém. Ele disse, já? Foi direto no coração do sujeito. Foi direto. Puf. Porque às vezes, o não perseverar no contexto familiar, para alguém, muitas vezes parece ser bom. Parece ser salutar. Mas muitas vezes é um prejuízo muito grande. Muitas vezes a pessoa deixa de perseverar e mais adiante a pessoa colhe uma tristeza muito grande. Hoje eu conversei com uma pessoa por mais de 1 hora e eu conversando com a pessoa e a pessoa chorando. E eu falei assim, há uns 4 a 5 anos atrás, eu cheguei e falei assim, se você perseverar, você não vai mostrar fraqueza. Você vai mostrar grandeza. Se você perseverar, mesmo na sua dor, alguém vai olhar para você e vai olhar, vai ver em você maturidade. Porque muitas vezes, quando você está machucado, magoado, ferido, humilhado, traído, você não consegue, as pessoas não conseguem sustentar em pé, nem olhar para a cara do outro. A pessoa não consegue. E aí a pessoa estava nessa situação e eu falei assim, eu me lembro que eu fiquei mais de 1 hora conversando contigo e te falei isso. E hoje a sua vitória chegou. E a pessoa começou a chorar. E eu falei, você sabe o que significa isso? A perseverança é amiga da vitória. E a pessoa falou assim, eu te agradeço por causa disso. Já tinha jogado a toalha há muito tempo. Já tinha jogado a toalha. Em nome de Jesus, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Pode passar qualquer luta que você passar, qualquer tribulação que você passar, qualquer dificuldade que você passar, qualquer traição que você passar, olha, é interessante, humilhação que você passar, não desista, persista, porque quem persevera recebe o louvor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Satanás ele tentou o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo estava jejuando
e orando. Preste atenção, porque perseverar muitas vezes é necessário estar o quê? Dentro do propósito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dentro do propósito. E aí o que acontece? O Senhor Jesus Cristo estava lá no propósito. Não manda, está escrito. Não, está escrito. Mano, está escrito. Satanás, ó, bateu retirada. A Bíblia diz que veio no mundo, os anjos do Senhor serviram. Amém. Glória a Deus. Quando você persevera e persevera na palavra, persevera em oração, persevera jejuando, consagrando, separando sua vida, o inimigo ele vai tentar, vai. Presta atenção, para no depois não dá problema, tá? Porque alguém diz assim, então você tentar, não, você vai ser sim. Tá? Você vai ser, alguém diz assim, poxa pastor, é bíblico isso? Quem nunca foi tentado, irmão, não é crente. Não é crente. Porque todo crente é tentado. Ninguém é melhor do que Jesus. E aí o que acontece? O diabo lhe bateu em retirada, porque o Senhor Jesus perseverou. Se nós observarmos, dentro do contexto de Ana, quando Ana estava com vergonha, Ana estava com vergonha, tá? A Bíblia mostra que ela estava com vergonha porque ela não tinha filho, né? Madre fechada era o que? Vergonha, era motivo de vergonha. Ela estava com vergonha, tá? Ela estava sendo humilhada, ela estava triste, perseguida, tá? Desolada. E aí o que acontece? A Bíblia mostra que ela perseverava em orar. Orar, orar, buscar Deus, buscar Deus. E é uma coisa interessante que na semana passada a gente falou sobre aquela questão do crente que gosta de pensar Jesus na parede, não foi? Na semana passada a gente falou sobre isso. Ela não pensou Jesus na parede, não. A bênção chegou. A bênção chegou. Você é crente de tal forma que se você perseverar e buscar ao Senhor em meio a qualquer coisa, adversidade que você esteja passando, tenha certeza absoluta que no tempo certo, a bênção vai. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Uma certa feita, um pastor, ele conversando comigo, ele dizia que ele não entendia como é que eu conseguia ficar na igreja na situação que eu ficava, porque eu ficava dopado na igreja, assim, acabava. Mas legal, loucão na igreja. Aí o pastor, rapaz, vai descansar. Eu disse, não, pastor, estou bem aqui. Você está bem o quê? Seu olho aceso aí, parece que você andou meio. Mas o remédio que eu tomava era para ficar dopado. Eu ficava tentando. Quando eu dormia, quando eu apagava era 20 horas, 24 horas dormindo direto. Então eu ficava, tentava, e quando eu não conseguia, eu deitava no banco e dormia no banco da igreja mesmo. Rapaz, como é que você consegue isso? Eu estou buscando a Deus, eu não posso deixar de buscar Deus. Não posso deixar de buscar Deus. Tem coisas mínimas, que a gente muitas vezes coloca na frente do nosso relacionamento com Deus, e Deus fica olhando assim, rapaz, você está de brincadeira. Você está colocando isso como empecilho de servir a mim? Você está colocando isso como empecilho de estar na minha casa, me buscando? Está de brincadeira? Não, não está. Mentira, E aí o que acontece? A gente consegue ver que quando o nosso irmãozinho José, ele agradava ao Pai, ele tinha os irmãos, todos os irmãos contra ele. Tem gente que só tem um, como o do filho pródigo, né? Tem gente que só tem um.
Mas José não, José tinha um monte. José tinha uma penca de irmãos contra ele. Mas ele não deixava de fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Que muitas vezes o problema, a dificuldade, a luta, ela interfere sim no nosso emocional. Não vou dizer que não interfere não. Interfere sim. Quem é que não sente um certo tipo de adversidade, de dificuldade, e que venha a afetar a sua família, venha a afetar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua saúde? Quem é que não se sente mal? Com certeza, a gente se sente mal mesmo. A gente se sente mal mesmo. Porém, a gente não pode de forma nenhuma negar que o propósito de Deus é que mesmo na perda, a gente sirva a Ele. Aleluia. Mesmo na dificuldade, a gente sirva a Ele. E aí o que acontece? Alguns, nessa falta de perseverança, eles ainda têm a questão da falta de visão. Quem não persevera é porque perde a visão. Vamos ver na Bíblia as pessoas que não perseveraram e que voltaram e que porque aconteceu de não perseverar, perderam bênçãos. Por exemplo, os acima de 20 no deserto, todos aqueles não perseveraram e quiseram matar Moisés, Josué, Caleb. Todos aqueles que olharam as muralhas de Jericó, olharam os gigantes de Jericó, olharam a pequenez do povo de Israel, humanamente falando, eles não perseveraram. E eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que você olha, todas as vezes que eu olho para a dificuldade, colocando ela maior do que o meu Deus, tende a voltar. Eu cedo, você cede. E com isso o que acontece? A gente perde. Já viu as pessoas que olham assim, tem uma poça d'água aqui, aí alguém diz assim, não dá para passar não dá para passar. Aí fica um monte de gente parada assim, não dá para passar, não dá para passar. Aí tem um que vai e pula. Deu! Aí vai outro, aí vai outro, aí vai outro. Mas se aquele que viu que dava não pulasse, alguém ia? Ninguém ia. Quando Josué e Caleb se levantaram e que Josué bradou dizendo que havia possibilidade, sim, se o Senhor se agradasse deles, daria a condição de eles adentrarem na terra prometida, e que era da vontade de Deus e que o Senhor tinha dado. Josué estava olhando com olhos espirituais, ainda que, claro, que havia uma dificuldade muito grande. Não estou tirando, pelo amor de Deus, não estou tirando a dificuldade era grande. Só que eles estavam dentro de um contexto espiritual, porque quem mandou foi quem? O próprio Deus. Ora, se foi o próprio Deus que mandou, eu não tenho que olhar a dificuldade, eu tenho que olhar o poder do meu Deus, o tamanho do meu Deus, não o tamanho da barreira, não o tamanho da muralha, não o tamanho dos gigantes. O que acontece é que quando não persevera nesse aspecto, volta.
Por quê? Porque olha a dificuldade maior do que o ser Deus. Aleluia. Glória. É interessante que quando a gente observa na Bíblia Sagrada que dentro do princípio dos fins, dentro das coisas que hão de acontecer, e que no Evangelho de Mateus, por favor, aí, abra a Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 24. Quem pode ler aí? Mateus 24. A partir do versículo 10 até o versículo 13. Pode ler, do versículo 10 ao versículo 13. Neste tempo, uns serão secularizados, cairão uns aos outros, e se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e darão muitos. Os que multiplicam a iniquidade, o mundo se esfriará, mas aquele que terá até o fim será salvo. Obrigado. Obrigado, Natan. Nesse tempo, o que vai acontecer? Muitos serão escandalizados. Por serem escandalizados, muitos vão voltar. Por serem escandalizados, muitos vão voltar. Quem é que gosta de ser escandalizado aqui? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser escandalizado. A igreja, em muitos lugares, está sendo escandalizada. Presta bem atenção, está vindo agora a lição. Aira, senta direito. Senta direito. A igreja, ela está sendo escandalizada em algumas situações, até que, presta atenção, até que, por custa do comportamento, por custa da atitude de muitas pessoas, a porta está aberta aqui, ó. A porta da igreja fica aberta. Os transeuntes passam. Os transeuntes passam. E a igreja, porventura, pode ser escandalizada por custa de comportamentos errôneos. Eu não sei se lá na igreja de Coríntios a porta ficava aberta. Se ficava, a mesma coisa foi feio, né? Quando Paulo falou, Paulo deve ter visto coisa que só misericórdia. Paulo, do jeito que Paulo falou assim, rapaz, vocês são carnais. Imagine quem passar na frente da igreja, e Paulo tá, imagine Paulo aqui dentro, vocês são carnais. Eu disse, rapaz, o irmão passou aí agora, presta atenção, vigia, fala mais. Aí Paulo, nada, eu tenho que falar mesmo, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Sabe o que acontece, irmãos? Por custa disso, a igreja é escandalizada. E por custa disso, alguém se entristece. Alguém se entristece. Por quê? Porque acha, aí eu digo a você, que a gente já falou sobre isso, porque acha que a igreja precisava ser perfeita. E a igreja nunca vai ser perfeita aqui na terra. Porque quando vier o que é perfeito, né? O que é justo, o que é puro, o que é santo. Obrigado. A Bíblia diz que tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Se nós somos corruptíveis é porque há falha no nosso meio. Há erros no nosso meio. Vai haver. E porventura a gente não pode de forma nenhuma esquecer que pode haver escândalos. Mas a própria palavra diz que ai daqueles por onde vem os escândalos. E aí nós temos que entender que esses que se escandalizam não podem voltar. Aí diz assim, ó, trair-se-ão uns aos outros, né? Aí trair-se-ão uns aos outros. Uns ficam, outros saem. Uns permanecem em oração, em contrição, em busca, e outros, estou fora, chutei o balde.
e acha que está tudo bem. Presta atenção. Aí ele diz aqui, traição uns aos outros se aborrecerão. Você já viu pessoa que porventura, eu esses dias eu tenho estado inclusive preocupado por custa de alguns irmãos que têm faltado, e eu tenho ligado, eu tenho ido na casa de alguém e tal, por custa da dificuldade que a gente sabe que tem tido alguém. Mas muitas vezes alguém se aborrece. Alguém se aborrece. Vamos supor, o irmão Márcio não veio, eu aborreci com ele porque ele não veio. Mas eu me aborreci com o Márcio. O irmão Antônio, eu me aborreci com o senhor, pastor, se o senhor faltar, para se aborrecer comigo. Não vai se aborrecer com o irmão. E em algumas situações, até alguns exigirão, quando na verdade a palavra de Deus fala que não é nem por força nem por violência. Você tem que ensinar o caminho, você tem que mostrar o caminho, você tem que conduzir ao caminho, mas você não pode obrigar ninguém a estar no caminho. Quando Jesus Cristo ele chegou para os discípulos e falou assim: bom, vocês querem partir fora também? Querem zarpar? Querem... Não, mestre, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando você se aborrece com alguém, olha só, muitas vezes, você sabe, já viu um crente, eu só estou aqui, viu, irmão? Olha só, só estou aqui por causa do irmão Antônio. Se o irmão Antônio não estiver aqui, eu não estou aqui. Aí o irmão fala assim: meu irmão, enquanto você tiver, eu estou. Quando você não tiver, eu não estou. Pedro saiu do barco, não saiu? Alguém mais saiu do barco, irmãos? Não. Ninguém. O mar não estava revolto? Estava. Olha como é que são as coisas, irmãos. Pedro saiu do barco, o barco estava lá, no mar revolto, todo mundo persistiu dentro do barco. A alegria porque Pedro não sobre as águas, né? A alegria é toda essa, né? A alegria maior é quando Jesus entrou no barco, irmão, que se fez calmaria, o mar se aquietou, porque quem perseverou recebeu a presença de Jesus no barco, não fora do barco. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque, e por se multiplicar, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa dos falsos profetas aí é fácil para a gente sair da palavra para ir para a autoajuda. Sai da palavra e vai para o massagem do ego. Sai da palavra e vai para prosperidade. Sai da palavra e vai para profecia. Sai da palavra e vai para bênção. E aí o que acontece? Quando sai da palavra, sai da palavra e vai para o oba-oba. Só que o que acontece? Quando sai da palavra, encontram falsos profetas. O que são falsos profetas? A profecia da palavra de Deus é ímpar, é única, é a inviolável, é aquela que não tem mudança, é aquela que vem direto do Pai, é aquela que transforma a nossa alma, é aquela que cura o nosso interior, é aquela que salva o incrédulo,
essa palavra, ela não muda. Aí o que acontece? Os falsos profetas, eles vêm através de lei do engano. E esses leis do engano, ele está consumindo a igreja aos poucos. E por custa disso, aí vem, multiplicar-se-á a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. Isso significa o quê? É difícil perseverar sem amor. É difícil perseverar sem amor. Casamento não continua sem amor, trabalho não continua sem amor. Não vive sem amor na igreja. Sem amor a gente não seria salvo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sem amor Jacó não conseguia Raquel, e ele perseverou. E perguntaram, rapaz, como esse trabalho foi muito grande? Não, para mim não. Foi tão pouco, porque tanto quanto eu a amava. Por amor você trabalha dobrado e não sente. Por amor você ora dobrado e não sente. Por amor você ouve a palavra 10 vezes e fala, está ótimo. Mas sem amor está cansando. Sem amor, você já está dando combustível no ouvido. Sem amor para orar, meu Deus do céu. Orar sem amor é assim, orar sem amor. Orar sem amor. Se tiver 2 ou 3, eu vou orar sem amor. Tem um pastor que ele falou assim, rapaz, quer ver crente? Quer ver crente, se é crente mesmo? Olha o joelho dele para ver. Para ver se não está preto. Mas graças a Deus, porque quando você persevera em oração, mais adiante tem a vitória. A igreja de Filadélfia era uma igreja que ela não era uma igreja poderosa. Humanamente falando, era uma igreja fraca. Era uma igreja pequena, era uma igreja que não tinha poderes, era uma igreja feita com camponeses. Mas a Bíblia diz que eles perseveraram. Eles perseveraram. Talvez, se a gente observar o nosso contexto, alguns, por custa das adversidades, podem estar dizendo assim agora, pastor, você não sabe quanto dói isso. Quanto dói perseverar. Porque as lágrimas que são derramadas são muito para perseverar. Porque às vezes o que a gente mais vê é coisa que entristece, é coisa que dá amargura. Mas eu vou falar uma coisa com vocês. Não existe amargura que venha a suplantar, que venha a ser maior do que a vitória que está reservada para nós. Não há nada que possa ser maior do que o prêmio, do que a coroa, do que aquilo que está reservado para aqueles que perseveram. Quando fala aquele que perseverar até o fim será salvo, é interessante que esse será, olha só, será significa o quê? Que enquanto você estiver aqui, você vai ser provado. Você vai ser provado. Então não se escandalize, não se aborreça, não se atemorize, não desista, não olhe o tamanho das barreiras, não olhe as dificuldades, não olhe o tamanho do seu problema, não olhe para a falha do seu irmão, não olhe para o mar revolto, e se você tiver com 2 ou 3 dentro do barco, fique com 2 ou 3 e espere que o Senhor Jesus, o Doutor Jesus, vai entrar no barco, aleluia. E muitas vezes até eu me ouso até dizer que para estar no barco, alguém teve que fazer força para o outro ficar. Você sabia disso? De repente alguém queria, como Pedro foi lá e teve como alguém, rapaz, fique quietinho aí, pelo amor de Deus, não vai não. Mas rapaz, vá por mim, deixa o mestre entrar, fique orando, fique buscando, espere nele. Porque eu tenho certeza absoluta que quando o Senhor Jesus entrou no barco,
ele não estava simplesmente enaltecendo a saída de Pedro, mas a entrada, quando ele entrou, ele estava olhando aqueles que estavam dentro do barco. Estavam atemorizados, mas estavam dentro do barco. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, esse barco a gente não vai cair fora. Eu tenho certeza absoluta. Tem muita gente aí vai chegar agora carnaval, viu? Eu conheço um povo, vocês devem conhecer. Eu conheço um povo que está assim, já chega, já está assim. Aí eu tenho que me consertar, porque já vou pedir perdão logo antecipado, porque a coisa está ficando feia. Entendeu? Aí diz, rapaz, tem uma música que tem chiclete, não sei o quê. Fica meio. Entendeu? Acho que a mão fica meio. O que acontece? E vai mesmo, e cai fora. E cai fora. O convite é aprazível. O convite é aprazível. Eu não esqueço que eu ficava, era todos os dias do carnaval na rua. Na rua, com cachaça do lado, no cantinho. Só voltava para abastecer, voltava para a rua de novo, e voltava no outro dia. E estava tranquilo. Entendeu? O convite é aprazível. E o diabo, ele bota o banquete a rigor, no gosto do homem, do ser humano. Então, cuidado com os convites. Né? E se alguém, se porventura ceder à tentação, não se irrite, não se desespere, não se revolte, não trate mal. Eu conheço algumas pessoas que tratam mal uma pessoa que porventura fraquejou, que caiu, e às vezes a pessoa, vocês sabiam disso, que tem pessoa que não entra na igreja depois que cai por causa do irmão do filho pródigo? Vocês sabiam disso, né? Está assim o irmão do filho pródigo dentro da igreja, a gente sabe disso. Entendeu? O sujeito cai, quando o sujeito chega, aí já estou até vendo. É só ter uma coisa, vai de novo. Ou seja, não tem uma ajuda, não tem um amparo, não tem um afago, não tem uma orientação. Né? A gente precisa de ter palavra, de ter orientação, de ter amor, para que ele possa perseverar. Que nós perseveramos, nós vencemos. Eles precisam perseverar para eles vencerem. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria chamar irmã Stephanie, venha louvar aqui ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, aproveitar e encolher o dízimo de ofertas para a casa do Senhor. Curvem suas cabeças em nome de Jesus, bendito Deus, Pai soberano. Aqui estamos na tua casa, meu Senhor amado, local onde o Senhor se revela através da tua palavra, e eu tenho certeza absoluta, meu Pai, que através da tua palavra, uma palavra, Senhor Deus amado, que nos dá o desejo de perseverar, de continuar, de não desistir. Chegar no meio do caminho não é nada, Pai. Chegar no meio do caminho é para o inferno. Nós não queremos ir para o inferno, nós queremos chegar no final. E o final é a tua glória, a tua presença, as suas mansões celestiais. Aleluia, a coroa que está reservada para todo aquele que crê e que persevera até o fim. Pai, ainda que nós tenhamos pouca força, Pai, mas nós queremos ser como aquela igreja que não negou o nome do Senhor, mas perseverou, acreditando na volta do teu Filho Jesus Cristo. Ainda que venha a adversidade, ainda que venha a falsidade, a luta, ainda que venha, Senhor Deus, as intrigas, as calúnias, ainda que venha, meu Pai amado, as dúvidas, Pai, em nome de Jesus, firma os nossos pés na tua casa, porque este barco não vai virar, porque neste barco está a tua presença, e onde está a tua presença, a vida e a vida eterna. Nós te louvamos, meu Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo,